Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando no meu coração, no vosso coração. A todos meus amigos e irmãos do grupo Crescendo em Graça e Paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meu cordial bom dia. E hoje, para nossa meditação e reflexão, vamos falar sobre o tema frase que as pessoas pensam que estão escritas na Bíblia Sagrada, mas não estão. E muitos pastores e muitos pregadores falam essas frases, mas fala por si próprio, não porque está escrito aqui. Não está, tá bom? Mas é uma mensagem de meditação e reflexão. Apesar de ela não estar na Bíblia Sagrada, mas nos motiva a falar e a pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos à nossa mensagem do dia de hoje. A Bíblia precisa ser um mapa que norteia a nossa vida, um manual enviado por Deus para vivermos de acordo com a sua vontade. Por isso, o salmista Davi disse que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Porém, o fato de não conhecermos as Escrituras tem levado muitos cristãos a repetirem frases que ouviram de outras pessoas, achando que estava escrito nas Escrituras Sagradas, quando na verdade não estão. O profeta Oséias nos deixa um alerta vindo de Deus em relação a isto. Oséias 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, e eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do Senhor Deus, eu também ignorarei os seus filhos. O somzinho parou. Quer um exemplo disso prático? No final dos anos 90, surgiu uma suposta profecia sobre o fim do mundo, onde dizia, no final dos anos 90 surgiu uma suposta profecia sobre o fim do mundo, que dizia, até 1000 irá o mundo, mas de 2000 não passará. Eu ainda me lembro, eu era jovem na igreja batista, né? E eu fiquei com medo naquela época, né? Mas não tão receoso, porque a gente estava em 1977, 78, eu era jovem, bem jovem. Mas eu falei, 2000 não vou chegar. E hoje nós estamos em 2017. Porque na Bíblia não fala que em 2000 ia acabar. Não, tinha outro significado. As pessoas que interpretaram por si próprio e falaram por si próprio. Não foi Deus que tocou neles para falar sobre isso. Mas vamos continuar a nossa reflexão. Você não tem ideia de quantas pessoas entraram em depressão e alguns até cometeram suicídio por acreditar que essa frase realmente estava escrito no livro de Apocalipse. Mas não estava. É apenas um exemplo. Agora quero mostrar para vocês 10 frases que as pessoas pensam que estão nas Escrituras Sagradas, mas não estão. A primeira, o dinheiro é a raiz de todo mal. Muitos falam isso. Muitas pessoas atribuem essa frase ao apóstolo Paulo, mas não foi isso o que ele disse. O dinheiro, na verdade, é algo muito importante, pois necessitamos dele
para a manutenção da nossa casa e nossa família. Como sobreviver nos dias de hoje sem o nosso salário? Como teríamos comida, água, energia elétrica? Como compraria roupa e viajamos? O que o apóstolo Paulo disse é que não devemos amar o dinheiro, ou seja, não podemos colocar o nosso coração nele. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 fala: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Viu? Nesse versículo fala que o amor ao dinheiro. O dinheiro é consequência, não devemos amar somente a Deus de todo o coração. Foi por aí que muitos falam que é a raiz de todo mal, mas não é. Tem muitos que idolatram outras coisas sem ser o dinheiro, mas não é o nosso tema de hoje. Segundo, o cair do homem. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Muitos falam, o homem é propício a cair, mas o levantar é de Deus. Essa é outra frase bastante conhecida, é que muitas pessoas acham que está na Bíblia. Não. Mas por mais que faça todo sentido, afinal de contas, Deus é que nos sustenta quando não temos mais força. E nos levanta como estamos caídos. E ela não é encontrada na Escritura. Na verdade, existem alguns versículos semelhantes a esta frase. Um deles está escrito no Salmo 145, que fala o seguinte: o Senhor ampara todos que caem e levanta todos que estão prostrados. No Salmo 145, versículo 14, fala, é a outra que está em Provérbios 24, diz, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas o ímpio não se arrastado pela calamidade. Provérbio 24, 16. Porém, é importante observar que Deus levanta aquele que quer obedecer e clamar por ele. Então, não é todos. Deus escreve certo por linhas tortas. Essa é uma frase que todo mundo fala, né? Essa é uma frase que mais ouvimos todas as pessoas quando algo vai bem na sua vida. Porém, ela não passa de um ditado popular, algo que atravessou gerações, sendo pregado como se fosse uma passagem bíblica. Na verdade, é que Deus nunca escreveu por linhas tortas. Nós é que não entendemos completamente o seu caminho, que são muito mais elevados que os nossos. Deus escreve certo, por linhas certas, porque nada foge do seu controle e poder. Em Isaías 55, versículo 9, fala um pouquinho sobre quase essa frase. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quarta, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Né? A gente fala assim, se a pessoa não vem a Deus por amor, vem pela dor. Ela tem uma certa razão, mas não está escrito nas Escrituras Sagradas. É que, na verdade, em muitas situações, Deus nos usa o sofrimento para fazer que alguém se arrependa dos seus erros e se volte para Ele. E foi exatamente isso que ele fez com o rei Nabucodonosor. Mesmo tendo presenciado maravilhas feitas por Deus, ele não entregou completamente a sua vida a Deus. Então, um dia Nabucodonosor foi atingido por uma forma de loucura que quase acabou com a sua vida.
Ele passou a pensar que fosse um animal, talvez um boi, e vivesse literalmente desta maneira. Só depois de 7 anos é que o rei teve a razão devolvida pelo Senhor, e então se prostrou a seus pés. Mas essa frase não está escrita na Bíblia, como está escrito que semelhante a isto é 2 Coríntios 7, versículo 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Totalmente diferente. O pouco com Deus é muito. É, na verdade, a matemática de Deus. É diferente da nossa. Tanto que em Provérbios está escrito, Provérbios 11, 24, há que dê generosamente e vê aumentado as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. Provérbios 11, 24. Porém, muitos pregadores têm usado essa frase como uma passagem bíblica para iludir e se aproveitar da boa vontade de pessoas menos instruídas da palavra do Senhor. O pouco com Deus é muito. Claro que sim, mas isso não está escrito na Bíblia e você deve ficar atento para não ser enganado pelos falsos profetas. É dando que se recebe. É bem provável que esta frase tenha surgido a partir do versículo de Atos 20. Atos 20, 35 fala: em tudo que fizer, mostre-lhe que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Então não é dando que se recebe. Há felicidade em dar do que receber. E Deus vê quando você dá com amor, você ajuda com amor, Ele multiplica as suas bênçãos. Ele multiplica tudo que você tem. Mas não está escrito. E isso é dever, é obrigação. Mas você sente uma felicidade em poder de ajudar o seu próximo. E essa felicidade é o Espírito Santo que toca no seu coração. Mas você consegue perceber a diferença nos discursos. Enquanto esse ditado popular fala em uma espécie de troca, pois é dando que se recebe, o texto exato afirma que é dar melhor do que receber. A verdade, meus queridos amigos e irmãos, é que você nem sempre receberá das pessoas algo em troca pelo que você praticou. Não se iluda, por isso não se dê algo esperando o retorno. Dê porque Deus diz que o melhor dar do que receber. Se você está dando, está ajudando o interesse, não vai conseguir nada. E o versículo fala bem claro: Deus se anima com aqueles que são compassivos ou são misericordiosos. Outra frase: Deus tarda, mas não falha. Essa frase pode parecer reconfortante no princípio, pois dá a entender que Deus demore, no final tudo dará certo. Mas isso não é verdade, pois Deus nunca tarda. O tempo dele é perfeito e tudo acontece pontualmente no dia e na hora exata que ele planejou e que ele quer, não o que nós queremos. Deus não tarda, não é nós que somos ansiosos, nós é que somos ansiosos e por querer que algo se concretize rápido em nossas vidas. Passamos a crer que o nosso tempo é o tempo de Deus e não é. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu, foi por isso que o apóstolo escreveu, o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3, versículo 8 e 9. Não se esqueça disto,
Amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, versículo 9. A outra frase: não caia uma folha da árvore sem que Deus queira. Né? É uma frase que foi inspirada em um versículo bíblico, mas que não é, na verdade, que se encontra escrito nas Escrituras. Foi inspirado, mas não está escrito na Escritura. Ela nos traz a ideia de que, mais do que controlar, Deus determina tudo que acontece em nossas vidas. Mostra tudo que está dentro do plano do Senhor e que nada foge à sua vontade. Porém, devemos lembrar que nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Por exemplo, Deus não queria que Adão e Eva o desobedecessem, e também não se agrada quando nós nos afastamos dele. No entanto, ele permite que certas situações aconteçam para que a nossa fé se fortaleça e enxerguemos ao Senhor com mais clareza. Um versículo parecido com esse ditado popular está escrito no Evangelho de Dr. Lucas. Lucas 21, versículo 17 e 18. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da sua cabeça você perderá. Está em Lucas capítulo 21, versículo 17 e 18. Então tem nada a ver com as folhas. Próximo palavra que esse povo fala: esforça-te e eu te ajudarei. É verdade que o termo esforça-te é encontrado em diversas passagens bíblicas, porém nenhum deles é acompanhado por eu te ajudarei. Está escrito esforça-te, eu te ajudarei, não está. Por quê? Porque Deus não é um Deus que faz braganha. Ele não precisa que se esforce para te ajudar, para te livrar, para te abençoar. Deus é Deus e Ele vai fazer o que Ele tiver que fazer. Está escrito em Deuteronômio 10, versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o seu Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Deuteronômio 10, 17. Então ele vai lá, dá, né, que as pessoas falam assim, dá o seu melhor para Deus, dá o seu dinheiro, isso é tudo que Deus vai te... Deus não aceita braganha. Se você sente no seu coração em prazer de ajudar, Deus vai te ajudar. Mas não é porque você está dando, mas sim pela sua fé. Mas você vai sentir, como falamos em outros versículos aqui, o prazer de ajudar, de cooperar, de ser unidos num só propósito. Isso é a maior felicidade. Não é isso que Deus espera, sim que você o busque de todo o coração, mas não é esperando alguma coisa em troca, e sim para que o nome dele seja honrado e glorificado por você, independentemente de qualquer coisa. Mais uma frase: Jesus é o médico dos médicos. Muitos falam, eu até também costumo falar, porque Deus é Deus. Mas não está escrito na Bíblia que Jesus foi médico. O Novo Testamento está cheio de passagens sobre os milagres que Jesus fazia na saúde física e espiritual das pessoas.
Ele curou todo tipo de doença e enfermidade. Andou por todas partes fazendo bem, oferecendo alívio ao cansado, paz ao aflito e libertação aos cativos, e cura aos enfermos. Ele purificou os leprosos, deu vista aos cegos, audição aos surdos, fala aos mudos. Ele levantou os coxos e ressuscitou os mortos. Porém, não há nenhuma passagem que afirma que Jesus é o médico dos médicos. O mais próximo que tem na Bíblia e que está escrito é: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades, doenças entre os povos. Mateus 4, 23. Mas, como Deus curava, e fala que ele ia curando, a gente tem, e hoje em dia, quem cura muito é os médicos, mas só cura através de Deus, através da fé. Então nós costumamos falar que Deus é os médicos dos médicos, mas não está escrito na Bíblia. É que nós sentimos que Ele é todo-poderoso, Ele é todo o nosso Deus. Tudo se acontece com a sua vontade. Então, meus irmãos, eu espero que este vídeo, além de mostrar a vocês quais são as frases mais comuns que acreditamos ser bíblicas, mas não são, mostra a você a importância de ler as Escrituras Sagradas e conhecer a palavra do Senhor verdadeiramente. Somente assim não seremos enganados. Por isso é que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. Leia, estude, peça ao Espírito Santo que te ilumine e fale somente o que está aqui na Bíblia. Eu aceito que Jesus é médico dos médicos, mas eu tenho que falar. Se alguém perguntar: está escrito isso na Bíblia, pastor? Não, não está. Mas Jesus cura. Quando você está com enfermidade, meu irmão, onde você vai? No hospital. E lá quem vai te passar o remédio? O médico. É um simples ser humano que estudou um pouco da anatomia humana e das doenças. Mas Jesus curava. Então, Ele é Senhor dos senhores. É o nosso Deus, é o nosso Senhor. Mas devemos falar o que está escrito realmente. Devemos estudar para que não sejamos enganados por falsas doutrinas, por falsas pessoas que querem nos enganar. E eles deviam pensar em falar a verdade e demonstrar a verdade. Que nós precisamos buscar cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas, para que possamos crescer em graça, em espírito e poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema, esse é o nome do nosso ministério, porque você tem que buscar Deus, você tem que ler as Escrituras, você tem que meditar e você tem que, mais ainda, meu irmão, orar para que Deus possa te revelar o caminho que você tem que seguir, as boas novas, e amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Isso está escrito nas Escrituras. Tá bom? Um bom dia. Eu sei que a mensagem foi um pouco longa, mas eu senti em falar para você isso. E muitas pessoas perguntam certas coisas e a gente às vezes fala que não está. E a pessoa, mas onde está? A gente tem que procurar. Então eu trouxe essa mensagem no dia de hoje, para crescimento espiritual nosso, junto ao nosso Pai Celestial. Tenha a todos um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.